E o que a gente vai fazer com tudo isso? Com todas essas informações? O que se faz com uma criança que não desenvolveu a tempo, ainda está desenvolvendo, mas ela precisa usar aquela habilidade naquele momento? Modifica o ambiente. O professor Barkley, que é um dos principais pesquisadores, e é incrível ver ele falando e ver as pesquisas longitudinais que ele fez. Ele falou uma frase que eu nunca esqueci, que eu não poderia concordar mais. Pegue uma criança com TDAH e coloque ela num ambiente sem modificar. E você vai ver ela falhar em todas as vezes que ela tentar. Isso é forte, mas isso também traz uma responsabilidade pra gente muito grande. Se eu sei das dificuldades da minha criança e sei o que ela tem e o que ela não tem, eu preciso transformar o ambiente dela em quê? Nessas funções executivas que ela está defasada. Se essa criança não tem o olho da mente, se ela não consegue acessar as imagens visuais rapidamente, eu vou deixar disponível para essa criança ali de forma visual tudo que ela precisar para todas as situações em todos os ambientes. E isso é muito drástico. É muito drástico. Mas eu preciso fazer. Eu preciso transformar esse campo visual dessa criança. Se essa criança não consegue parar, eu vou usar time, eu vou usar cronômetro, eu vou ensinar ela o relógio, eu vou ensinar ela a administrar o tempo, não vou esperar que internamente, opa, preciso parar. Eu vou tirar essas responsabilidades internas e cerebrais e vou colocar no ambiente, para que essa criança ela entre em contato com essas consequências de conseguir executar, de conseguir ir até o fim, de conseguir fazer, de conseguir seguir instruções, e aí sim ela entender o reforço que isso ocasiona nela. Se essa criança tem dificuldade de se autocontrolar, de fazer uma série de ações autodirigidas, se essa criança tem dificuldade de visualizar um futuro, de fazer uma atividade que só vai ter um reforço quando ela chegar em casa, só vai ter uma punição quando ela chegar em casa, eu vou colocar o reforço para essa criança o tempo todo. Eu vou colocar consequência, eu vou colocar consequência para os comportamentos. Então, eu vou usar a economia de fichas, eu vou usar e abusar de economia de fichas para essa criança. Eu vou pegar esse futuro que ela não consegue visualizar, eu vou quebrar esse futuro, essa meta. A meta é, bora lá, sei lá, fazer atividade por 1 hora, fazer 2 atividades por 1 hora. Esse é o futuro, isso é o que eu espero para essa criança. Mas como é que eu vou mostrar para ela? Você vai fazer uma atividade por 10 minutos, porque 10 minutos é o que ela consegue. Vou dar os 10 minutos, depois vou dar uma pausa, depois volto de novo e vou de 10 em 10 em 10, 10 até chegar 1 hora. No final do dia, aquela criança fez 1 hora de atividade, que é o tempo que eu queria, que é o tempo que a outra criança levou para fazer a atividade também. Mas eu quebrei o desempenho, eu fiz o futuro dela, eu fiz as consequências estarem ali presentes. Eu modifiquei o ambiente, mas eu não modifiquei a meta. Entendam, a criança com TDAH, a gente não vai exigir menos de forma alguma, a gente vai exigir o que ela pode dar, a gente vai exigir a mesma coisa que a gente vai exigir da outra criança. Se a outra criança faz um texto de 30 linhas, na idade que ela tem, faz um texto de 30 linhas, os pares dela, a minha criança também vai fazer um texto de 30 linhas, eu não vou diminuir não. Mas o que eu vou fazer é, eu vou quebrar esse desempenho para que ela consiga ir até o final. E para que não fique essa luta o tempo todo e a criança entre num desamparo aprendido. Quebrar o desempenho. Não existe outra ferramenta melhor para lidar com o TDAH do que isso. É eu pegar a meta, ver o que a criança consegue fazer e ir quebrando, ir reforçando. A criança com TDAH, ela não entra em contato com os reforçadores naturais. E isso a gente precisa entender. A primeira quebra social que a gente precisa fazer de nossas condutas e forma que a gente vai educar é que o seu filho ele não consegue ter acesso ao reforçador natural. Enquanto as outras crianças estão tendo acesso ao reforçador natural, o seu filho não tá. E aí, porque você não quer estar reforçando o tempo todo, a gente está entrando numa batalha, numa guerra perdida. Coloque na sua cabeça, as outras crianças estão entrando em contato com os reforços naturais, meu filho não tá, então eu vou dar um reforço para ele. A cada 10 minutos de atividade, ele vai ter tal coisa. Ele vai ter uma pausa, ele vai ter isso, ele vai ter aquilo. Ah, Yara, mas ele passa 1 hora jogando videogame, mas não consegue passar 10 minutos fazendo atividade? Exato. É a explicação completa pro que eu tô dizendo, porque jogar videogame é reforçador, fazer uma atividade que no fim, quando ele termina, não tem consequência nenhuma, não é. A gente não vai fazer dessa criança uma criança, meu Deus, que ela faz tudo porque tem reforço.
tirem isso da cabeça e só coloquem que todas as crianças elas são reforçadas naturalmente, mas a criança que tem TDAH não é. Quando a gente chega para falar sobre isso, né, sobre os reforços, sobre a economia de fichas, sobre o que precisa modificar, nós recebemos algumas perguntas e a principal é: a gente vai usar isso por quanto tempo? A gente precisa fazer isso para sempre? Ah, mas a criança vai crescer, ela vai andar ali com um sistema de recompensa, ela vai andar ali com calendário, ela vai andar com time, ela vai andar com relógio, ela vai andar com Alexa, ela vai andar com tudo isso para poder, a vida toda. Aí a gente pode responder isso com uma única coisa: você, quando levar a criança que não consegue andar para a escola com a rampa, ela não consegue andar, mas a escola tem a rampa. Mas depois de tanto tempo, você vai tirar a rampa para ela ir? Não vai. É a mesma coisa, a gente está dando aqui ferramentas para que essa criança se desenvolva e ela vai aprimorar essas ferramentas ao longo do tempo. Quando ela chegar na adolescência e no adulto, ela vai ter tanto condições, tantas estratégias que ela vai e já vai ter entrado em contato com tantos reforçadores naturais que isso já virou rotina e não virou uma guerra. O TDAH é uma guerra silenciosa. É uma guerra silenciosa da criança, é uma guerra silenciosa do adulto. E é uma guerra silenciosa também das famílias que no escuro não sabem mais o que fazer. E eu atribuo muito isso à mídia, atribuo muito isso às informações erradas, porque a gente não conversa sobre o que às vezes a gente não pode modificar. A gente não pode melhorar 100% essas funções executivas, é neurológico. A gente não pode. Mas a gente pode substituir. E eu garanto a vocês que com as estratégias corretas, a gente consegue melhorar e maximizar e gerenciar o TDAH muito, mas muito mesmo. Mas para isso a gente precisa vencer uma batalha muito, 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 muito mais gigante, que é mostrar para a sociedade e provar para todo mundo que o TDAH é muito mais do que um déficit de atenção e hiperatividade. Não deixem a sua criança fazer um percurso com tantos problemas. E se eu pudesse definir tudo isso que eu falei, é como se você tivesse com seu filho aqui com TDAH e a outra criança ela não tem. Você desse 2 carros para elas e elas têm que seguir o mesmo trajeto, elas têm que ir até o final. É uma corrida, tem que ir até o final. Essa criança que não tem TDAH, ela tá com o carro com freio, ela tá com o carro com acelerador ok, ela tá com os pneus perfeito, ela tá numa estrada também, ó, sem buracos, tudo fluindo. Essa criança aqui, ela vai e ela vai aproveitar a vista, ela vai fazer o caminho com mais tranquilidade, ela vai aproveitar as oportunidades que tiver ao longo do caminho, ela vai ser menos ansiosa, ela vai ser menos irritada, porque tá tudo aqui, ó, favorecendo, tudo favorecendo. E ela vai chegar. A criança com TDAH, ela vai chegar também. Eles vão chegar. E talvez, na grande maioria, eles cheguem até juntos. Eles vão chegar. A diferença é que essa criança aqui, ela tá indo com um carro sem freio, ela tá indo com um acelerador lá na frente. Ela não tá aproveitando a vista, ela não tá aproveitando as coisas que tá acontecendo no meio do caminho. Ela tá sentindo várias emoções que ela não consegue regular e ela tá só tentando cumprir o objetivo que a gente pediu pra ela. E aí a pergunta que eu faço é: se a gente pode e tem como ajustar esses carros para que o TDAH não interfira nesse caminho, por que a gente ainda tá insistindo só que a criança faça, só que a criança siga? Eu acho que essa é a batalha que mais faz sentido a gente enfrentar, que é a batalha de entender o transtorno e modificar o ambiente, modificar nós mesmos.